O sistema EBR é a proposta de mudança que esse canal defende para melhorar o mundo. O termo sistema EBR é a abreviação de Sistema Econômico Baseado em Recursos. E por que sistema? A definição do termo sistema é um conjunto integrado de componentes regularmente interrelacionados e interdependentes criados para realizar um objetivo. No caso da proposta do sistema EBR, o objetivo é atender às necessidades humanas, oferecendo acesso gratuito a todos os bens e serviços para todas as pessoas, orientados por uma unidade de conta/valor através de uma economia ecológica e tecnológica de gestão técnica e democrática. E o conjunto de componentes do sistema proposto são: sistema de compartilhamento internacional dos recursos, sistema de produção e distribuição com bases ambientais, sistema de acesso gratuito a bens e serviços, sistema de trabalho livre e automatizado, sistema de cidades ecológicas, tecnológicas e autossuficientes, sistema de democracia direta com base científica, e todos eles, em conjunto, formam a proposta do sistema EBR, e cada um dos elementos desses sistemas deve atuar como se cada um fosse a engrenagem de um motor que movimenta todo o sistema econômico proposto. E para que esse sistema econômico funcione, é necessária a união dos recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos da maioria das nações da Terra ou de um grande bloco de países aliados economicamente através de um tratado econômico internacional. A seguir, segue uma apresentação resumida de cada um dos componentes desse sistema. Sistema de democracia direta com base científica. Essa é a proposta de um novo sistema político onde não existe mais votação em líderes políticos representantes. É um sistema democrático, onde a população vota diretamente em propostas de melhorias para viver em sociedade, e as propostas serão analisadas por profissionais técnicos e especialistas das áreas conforme for pertinente cada proposta. E se após a análise for constatado que é algo que temos recursos necessários, não vai prejudicar o meio ambiente, e o que for sugerido é um plano eficiente para beneficiar a sociedade, então a proposta será posta em prática de forma direta, do contrário, será descartada. Caso seja uma proposta que for interferir diretamente na vida da população, a proposta será colocada para votação para que o povo decida se quer ou não implementação do sistema proposto. Essa votação será de forma digital, com todos os devidos mecanismos de segurança, e a ideia é propor uma divisão de poderes, propondo um equilíbrio de forças entre três poderes: um poder popular, representando pela decisão do povo, um poder científico e um poder judiciário para julgar conflitos e garantir os direitos individuais e coletivos da sociedade. A divisão de poderes é necessária para garantir que não exista nenhuma ditadura da maioria, formada pela maioria da população, nenhuma ditadura tecnocrática composta por um grupo de técnicos cientistas e também nenhuma ditadura judiciária por um grupo de juristas. E esse sistema político é o mais recomendado para a proposta de um sistema EBR, pois a ciência é a base, porém abre espaço para a participação popular, mas ao mesmo tempo não abre mão de leis e ordens através de ordenamentos jurídicos. No entanto, caso exista algum país que queira adotar um sistema EBR, mas não queira aderir a essa recomendação de uma democracia direta com base científica, mesmo assim também poderá adotar esse modelo econômico, desde que adote um sistema político que priorize decisões científicas. Ou seja, para que um sistema econômico baseado em recursos funcione, não é necessário que todo o sistema político seja exatamente igual ao conforme a nossa sugestão. O importante é que ela administre a economia de forma ecológica, técnica e humanitária. Outro componente do sistema EBR é o sistema de cidades ecológicas, tecnológicas e autossuficientes. A proposta é reformar as cidades atuais de modo que todas se adaptam ao novo modelo econômico de produção, que é baseado na essência de preservação da natureza, respeito à humanidade e tecnologia a serviço de todos. O objetivo desse sistema é oferecer qualidade de vida para todos os moradores, e as principais características de uma cidade EBR são: os prédios e residências devem dispor de recursos ecológicos e tecnológicos visando o conforto dos usuários, e a economia em móveis e aparelhos eletrônicos, cuja maior parte deve ser integrada aos ambientes, sendo duráveis, modulares e de fácil substituição de peças. A produção deve ser local, de tudo que for essencial para atender às principais demandas da população. Fábricas de reciclagem em todas as localidades, compartilhamento de recursos entre as cidades, meios de transportes não poluentes e eficientes, fontes de energias limpas e renováveis, centros de acesso gratuito a bens e serviços. É importante deixar claro que todas as cidades somente poderão ter essas características depois que mudarmos o modo de produção, pois é o modo de produção que muda as cidades, e não as cidades que mudam o modo de produção. O que quero dizer com isso é que quando a sociedade começar a produzir e distribuir bens e serviços de forma livre,
para todas as pessoas, com princípios ecológicos e tecnológicos, é assim que naturalmente as cidades devem se transformar em cidades ecológicas, tecnológicas e autossuficientes. Sistema de trabalho livre e automatizado. O objetivo é fazer com que as pessoas trabalhem por satisfação pessoal e terem mais tempo livre para aproveitarem a vida. As principais características desse sistema são que as máquinas realizam a maior parte dos trabalhos dentro do que for possível, e humanos voluntários dispostos a trabalhar prestam serviços que os maquinários não podem fazer ou não queremos que eles façam. Dividido em dois grupos de trabalhadores. Grupo 1, funções diretamente ligadas ao funcionamento do sistema BR, economistas, programadores, técnicos de TI, robótica, gestores ambientais, cientistas, engenheiros, entre outras especialidades técnicas. Função 2, Grupo 2, funções indiretas, sem ligação com o sistema BR, como atletas, escritores, atores, músicos, cantores, desenhistas, artistas, apresentadores, jornalistas, etc. Observação: todos os grupos de trabalhadores são fundamentais em qualquer organização humana, assim, os exemplos citados, descritos, são apenas para deixar claro que nessa proposta econômica não exige que toda a sociedade trabalhe voluntariamente para o sistema funcionar. Para que esse sistema funcione, ele precisa de trabalhadores em funções estratégicas. A seguir, alguns exemplos de por que as pessoas trabalhariam de forma voluntária. Primeiro, por satisfação pessoal em trabalhar naquilo que gosta, interesse na manutenção dos benefícios do sistema que vai lhe proporcionar benefícios como gratuidade no acesso a tudo que precisa, um ambiente ecológico saudável e seguro, devido ao fim de assaltos e crimes relacionados ao dinheiro e etc. Baixa carga horária de trabalho, pois a maior parte do trabalho serão realizados por máquinas, como a maior parte dos trabalhos serão realizados por máquinas, muitas pessoas ficarão disponíveis para se voluntariar em poucas vagas que poderão ser divididas em pequenos turnos. Educação reformulada para estimular o talento e as aptidões de quem desejar exercer alguma função, alguma atividade específica que seja útil para a sociedade. Já existem voluntários no sistema vigente que podem continuar no novo. E o trabalho é uma das características naturais do ser humano, que sempre trabalhará, pois não existem razões biológicas para perdermos esse atributo que garante a nossa sobrevivência. Conclusão: há vários motivos para que as pessoas trabalhem de forma voluntária, como por exemplo a necessidade de fazer algo para se sentir útil, importante e produtivo. Sistema de acesso gratuito a bens e serviços. O objetivo é libertar o ser humano da dependência do dinheiro para sobreviver, oferecendo acesso gratuito a bens e serviços para todos. Principal característica: facilitar o acesso a tudo que as pessoas precisam sem a obrigação de oferecer algo em troca. E um exemplo de funcionamento é que cada pessoa, através de um aparelho digital como celular, computador, totem de autoatendimento ou qualquer aparelho eletrônico similar que suporte um aplicativo, solicita bens e serviços para atender às suas necessidades individuais ou de sua família, e as fábricas e indústrias produzem os alimentos e vestuários, os produtos de higiene, limpeza e eletrônicos, entre outros bens e serviços de uso e consumo, na quantidade e no modelo daquilo que foi demandado, com os estoques e reservas, quando for necessário, e tudo é distribuído em centros de acessos que assumirão a função dos supermercados e lojas. E nesse local, as pessoas retiram o que pediram de forma gratuita. E da mesma forma tecnológica, ao receber as informações daquilo que as pessoas precisam, os órgãos de assistência médica, transporte, educação e demais instituições se organizam para servir os cidadãos conforme as suas solicitações. Os principais requisitos desse sistema são um sistema de rede de internet digital, hardware e software de qualidade, aparelhos eletrônicos com sistemas operacionais para desempenhar as funções de conectar os produtores aos consumidores. Os produtores e os consumidores devem ter também acesso facilitado aos aplicativos e às solicitações e às estruturas físicas para o centro de acessos aos bens e serviços. Sistema de produção e distribuição com bases ambientais. Em resumo, a proposta é produzir o que for preciso na quantidade necessária de modo sustentável com o uso de automação e o objetivo de atender às necessidades de todos. A produção e distribuição deve ser norteada de acordo com solicitações de necessidades humanas por bens e serviços, união dos recursos disponíveis como matérias-primas, tecnologias, máquinas, fábricas, etc. Análise dos limites de impactos ambientais e deve substituir o sistema de preços por um modelo de cálculos que informe o valor das despesas ambientais com o objetivo de produzir e distribuir os bens e serviços gratuitamente de forma racional, utilizando uma das características da moeda, que é a unidade de conta ou medida. O objetivo é garantir abundância e acesso aos bens e serviços para todos de maneira equilibrada com o meio ambiente. As principais características desse sistema são produzir de modo sustentável com o uso de automação,
distribuir gratuitamente com abundância de maneira responsável para não exceder os limites ambientais, expressando os dispêndios da natureza através de representações numéricas, com o uso de cálculos matemáticos. E a expressão numérica para a contabilidade das despesas no momento de produzir e distribuir gratuitamente um projeto Y pode ser formulada pela relação entre os fatores seguintes, entre os seguintes fatores ambientais e humanos. Fatores humanos são: os humanos geram uma média de solicitações por bens e serviços, e os fatores ambientais nos fornecem recursos materiais necessários para a produção dos bens. Por exemplo, caso a média de solicitações de um produto Y durante um determinado período seja 215, e um programa de computador e inteligência artificial ou profissionais de análise da composição do material e do meio ambiente com base nas características do material do objeto Y classificarem a média desse pedido com um grau de impacto ambiental de 20%, diante desses dados apresentados com a seguinte operação: média de solicitações mês 215 vezes grau de impacto ambiental 20%, o resultado é igual a 43 UTs. Essa sigla UT significa Unidade da Terra, que é um exemplo de unidade de conta desse canal. Também é necessário calcular o limite de distribuição do bem para que a distribuição seja de forma racional, com equidade. Isso significa dar a mesma oportunidade de acesso ao bens para todas as pessoas de forma imparcial. Um exemplo de forma para calcular um limite máximo de distribuição em abundância é quantidade limite de produção dividido pela quantidade média de solicitações. E a sigla QLP significa quantidade limite de produção sustentável daquilo que é possível produzir num determinado ciclo de tempo, um grande volume, com qualidade de recursos disponíveis em matérias-primas, tecnologias, máquinas, fábricas, etc. E QMS é a sigla quantidade média de solicitações por bens ou materiais durante um determinado período. E o resultado da fórmula QLP dividido por QMS e dá igual ao limite de abundância na oferta de gratuidade. O resultado desse exemplo é 4.000 dividido por 100, é que 4.000 dividido por 100 é igual a 40. E é importante deixar claro que essa limitação de 40 unidades por pessoas não significa que todos vão retirar essa mesma quantidade, pois é apenas uma oferta e cada pessoa deve pegar a quantidade que necessita, já que não somos iguais e cada um tem uma necessidade diferente. Então alguns vão pegar 10, outros 15, outros 30 e assim por diante até 40, que é o limite da quantidade máxima de abundância de oferta gratuita desse produto específico nesse exemplo. Nesse exemplo, algumas pessoas, caso queiram mais de 40 unidades desse produto Y, é só esperar o próximo mês para pegar mais de acordo com o limite estabelecido. E a quantidade de limite tem relação inversamente proporcional ao custo ambiental que for atribuído ao produto. Por exemplo, se um produto tem um alto valor de custo ambiental e a quantidade limite de oferta gratuita desse produto será menor. Ao contrário, se o custo for baixo, a oferta de gratuidade será maior. E o sistema proposto, a limitação é ecológica, para que não excedamos as barreiras da natureza, esgotamos os recursos, de modo que isso gere falta de provisões para as pessoas e desequilíbrio ambiental. E a unidade de conta, essa unidade de conta é variável, assim como outras, e não precisa de um grupo de pessoas numa sala com planejadores econômicos de um governo, determinando seus valores. Ela é orgânica e muda conforme o movimento natural dos seguintes fatores: solicitações de necessidades humanas por bens e serviços, se ela aumenta ou diminui, união dos recursos disponíveis, como matérias-primas, tecnologias, máquinas, etc., o quanto de recursos é possível utilizar, e a análise dos limites e impactos ambientais, que é o cuidado para não prejudicar a natureza e esgotar os recursos naturais. E toda a contabilidade poderá ser realizada por programa de computadores capazes de colher dados para que, de forma automática, eles calculem e representem os resultados de acordo com as informações recebidas dos consumidores e técnicos, desenvolvedores, além de especialistas em tecnologia, em meio ambiente e até matemáticos. Ademais, considerando a pertinente, esses profissionais podem escolher outras fórmulas e cálculos diferentes dos exemplos citados, mas que possuam o mesmo objetivo da proposta, que é calcular o limite de impacto ambiental e o valor do impacto ambiental. Além desses limites estabelecidos pelo sistema, devem existir os limites que naturalmente vão existir de forma espontânea, que não dependem de nenhum mecanismo sistêmico, como por exemplo, os exemplos de limites espontâneos são, por exemplo, a razão, não consumir mais do que precisa, a estabilidade do sistema, que não terá mais crises econômicas como no sistema atual, e o fim do consumo por estímulo artificial, que é aquele estimulado por propagandas, que faz muitas pessoas consumirem aquilo que nem precisa. E tudo isso deve ajudar a contribuir para diminuir o consumo e economizar recursos, preservando o meio ambiente. Sistema de compartilhamento internacional dos recursos. Em resumo, a proposta é criar uma infraestrutura material, tecnológica e ecológica para gerenciar a produção e distribuição dos recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos, os quais devem ser compartilhados sem custo financeiro entre as nações que fizerem parte do sistema econômico baseado em recursos,
O objetivo é garantir que nenhum povo seja privado de suas necessidades por meio de uma infraestrutura material, tecnológica e colaborativa e internacional capaz de produzir e distribuir os recursos gratuitamente. Observação: o modelo proposto pode funcionar em escala global ou apenas com um bloco de países, desde que juntos possuam os elementos necessários para construir uma infraestrutura capaz de satisfazer plenamente toda a população com acesso gratuito aos bens e serviços. Porém, o ideal é que o sistema EBR funcione de forma global para o bem-estar de toda a humanidade e do planeta, visando a proteção ambiental. Os principais componentes da infraestrutura do sistema BR proposto são Rede Internacional de Gestão de Recursos, Rede de Produção em Grande, Média e Pequena Escala, Rede Logística Internacional de Transporte de Recursos e Rede Internacional de Gestão de Recursos. A função é gerenciar, enviar, receber e reunir as informações sobre os recursos em um banco de dados descentralizado. As características desse sistema são: sistema de computadores integrados a uma rede digital que administra dados, realiza cálculos com o objetivo de gerenciar os recursos da melhor forma possível. Análise e contabilidade dos recursos poderá ser feita em escala macroeconômica global, intermediária somente com um grupo de países e a nível estadual e microeconômica no interior das cidades. A rede internacional de gestão de recursos pode existir de forma virtual ou com uma sede física para conferência entre os povos e trabalhos técnicos e científicos. Por exemplo, todas as nações ou grupos populacionais que fizerem parte da Rede Internacional de Gestão de Recursos serão beneficiados com os recursos que eles possuírem em conjunto. Assim, os especialistas e técnicos competentes de cada nação, por meio de alguma identificação digital e segura, devem inserir as informações detalhadas sobre os recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos na rede, que automaticamente deve organizar os dados para uma gestão eficiente. Por exemplo, os países X, Y, Z necessitam de uma determinada matéria-prima e a rede virtual automaticamente identifica no sistema onde estão acabando os recursos, localiza a disponibilidade da nação na nação W, analisa a viabilidade ecológica, calcula a quantidade necessária e encaminha as informações para o país W efetuar a coleta e o transporte dos materiais requisitados para o país que precisa. Outra situação, uma equipe de cientistas de um país X desenvolve uma nova tecnologia ou realiza uma descoberta científica. Eles inserem as informações na rede internacional, de modo que no mesmo instante todas as nações que fizerem parte dessa união econômica tenham acesso às informações. Isso diferencia o sistema BR da economia de mercado vigente, onde a maioria dos estudos são resguardados por sigilos e patentes, pois o objetivo é lucrar e não partilhar. Ao contrário, em um EBR a lógica será o livre acesso. Rede de produção em grande, média e pequena escala. A função é produzir conforme o grau de necessidade, de modo sustentável e, como já mencionado na descrição do sistema de produção, nessa economia a prioridade será o uso de automação de tudo que for possível. Rede logística internacional de transporte de recursos. Função é transportar matérias-primas, bens pré-fabricados ou prontos que serão distribuídos entre as nações que fizerem parte do novo modelo. E o trânsito pelas nações será livre, facilitando o envio e recebimento de recursos. Por fim, o conjunto desses componentes formam a proposta do sistema BR. Essa proposta é inspirada na proposta da economia baseada em recursos, elaborada pelo americano Jack Fresco. As principais diferenças entre as propostas são que ele propôs um sistema essencialmente global, nós não, necessariamente, já que nossa proposta, mesmo sendo internacional, prevê o funcionamento do novo modelo econômico formado por um grande grupo de países, sem a necessidade de que todos os países do mundo participem, apesar que esse seja o desejo, conforme o interesse das nações, com o tempo, seja ampliado para o mundo inteiro. Outra diferença é que ele propõe a construção de novas cidades do zero para substituir as atuais, nós não. Ele propôs uma nova língua universal, nós não. Ele não propôs um sistema político, e nós sim. Ele não propôs um sistema limitador na distribuição gratuita de bens de uso individual, e nós sim. E ele não propôs um sistema de valoração matemática dos recursos para substituir o sistema de preços, e nós sim. E é isso. Para maiores informações sobre a proposta, acesse os links em formato de texto na descrição dos vídeos. Eu agradeço a todos pela atenção, um abraço e paz para todos.